Bem-vindo todos para mais um vídeo no canal. Hoje o papo vai ser com assuntos relativos à prática do supermercadista. A gente está lançando um produto novo no escritório. Esse produto são para não clientes, para aquele supermercadista que está buscando a conferência sobre como está indo o trabalho contábil, se ele está pagando o imposto correto, acima ou abaixo, se está criando algum passivo fiscal, se a precificação dele está correta, se a folha está bem feita, enfim, para dar uma geral nisso. Não é uma captação de contabilidade, é um serviço para até ajudar os colegas de outros escritórios que não são especializados em supermercado. Para quem não nos conhece, a Contabilidade Riacho tem 20 anos no setor supermercadista. A gente atende grandes, médios, supermercados. A gente se vê bem contemporâneo no assunto, em todos os sentidos, em questão sistêmica. E hoje a gente está trazendo aqui alguém que a gente considera que é muito importante e muito atual nesse assunto, que também é um supermercadista. É o Rodrigo, né, Rodrigo? Isso aí. Tudo bem, Rodrigo? Beleza, tudo bem, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? É um prazer ter você conosco aqui. É uma honra também ouvir essas palavras de vocês aí, esses elogios, né? Mas a gente tá aí, né? Isso. Estamos buscando aí há muito tempo construir um relacionamento melhor aí dentro das práticas do supermercado, né? Isso aí. Gente, o motivo de ter trago o Rodrigo aqui, a família dele tem uma cultura que valoriza muito essa história numérica, enfim, e tudo que permeia isso. Então, eles são os clientes que eu tenho lá no escritório. A gente tem uma carteira de aproximadamente 200 CNPJs, entre matriz e filial, que somam uma boa quantidade de contas, e eles foram os primeiros a ajuizar no nosso escritório a questão lá do PIS com fins, enfim, toda aquela história. Então, eles já estão antenados a muito mais do que o mercado aí está habituado. Então, eles são muito antenados nessa história toda e trazem isso de uma maneira muito leve. Então, eu te agradeço muito, viu, Rodrigo, por estar aqui conosco, tá? Imagina, prazer. Eu queria que você comentasse, de uma maneira geral, assim, sem especificidade, como é que você vê o mercado, assim, o supermercado e seus colegas e o comportamento deles em relação a essa questão da contabilidade. Como é que você vê de maneira geral, assim, em que profundidade eles chegam, se eles usam bem dessa ferramenta ou não? Tá bom, beleza. Antes disso, deixa eu me apresentar direitinho, né? Sim. Eu sou o Rodrigo, trabalho lá no supermercado Cidade, localizado na cidade de Vespasiano. A gente tem uma matriz e tem filial também. Nós começamos nossas atividades em 1991, fruto de uma cisão de uma rede de supermercados que foi fundada pelos meus pais e meus tios. E desde 1991 a gente mantém a mesma bandeira Supermercado Cidade, né? E, bom, cresci lá, né? Cresci, me formei em administração, aí fui estudar outras coisas, finanças, estatística, estudo um pouquinho de contabilidade, né? O Marcelo sabe também, né? Estou fazendo economia. Então, assim, eu tenho essa ânsia por buscar alguma coisa que consiga melhorar. A cada grauzinho que a gente sobe, degrau que a gente sobe, a gente melhora um pouquinho mais, né? Sem muita pressa, só, né, manter a consistência, isso que é importante. O que a gente tem visto, o que eu tenho visto e presenciado no mercado relacionado à contabilidade é o seguinte: os nossos companheiros, nossos supermercadistas, eles tinham delegado a contabilidade terceirizada a função de cuidar, né, dos números da empresa. Então, todos os registros contábeis, os registros de pessoal, normalmente é feito por uma terceirizada, né? E o que a gente percebeu com o mercado é que o terceirizado, se ele não for muito especialista em supermercado, ele acaba não trazendo uma vantagem estratégica para você. Porque ele é um pouco mais lento, as informações como
ficam mais distantes da prática atual, demora um pouquinho, porque, poxa, o cara tem um escritório dele lá, né? Então ele tem que, imagina, ele tem que se antenar a se especializar para o seu negócio. É um negócio difícil, né? Você imaginar que a outra pessoa vai aprender por você. Então, o cenário que a gente tem visto muito nas pequenas redes e os mercados independentes é esse. E a gente tem visto que a gente já começou a fazer esse movimento, né, com a ajuda do pessoal da Contabilidade Riacho, de internalizar os processos contábeis. E aí a gente ganhou agilidade, a gente traz o colaborador contábil ali para ficar mais próximo da nossa realidade, treina ele melhor, contrata sistemas melhores para ele. Então a gente entende mais aquela necessidade tanto da contabilidade, da prática contábil, tanto do supermercadista. E aí a gente vai tendo esse jogo, né, de ir ajustando as arestas, até que as coisas se desenvolvam. Isso nem estava tanto no roteiro, mas foi muito legal você ter trago isso aqui. O que aconteceu com o supermercado Cidade, gente? Eles tinham um relacionamento de longa data com o ex-contador, que é uma pessoa muito legal. Trabalhava bem. Não, trabalhou muito bem. Muito bem. E aí eles sentiram em um certo momento a necessidade de avançar nesse sentido. E aí a gente tem uma atividade no escritório que é internalizar a contabilidade do supermercado. A gente tem um trabalho específico para isso, e foi isso que a gente executou lá no supermercado. Namoramos 1 ano, 2 anos, né? Até isso começar, né? Porque não é fácil. Não. Você abandonar um profissional que tem muitos anos que você confia para você assumir aquela responsabilidade, né? É verdade, é um desafio. E a decisão por si só já é um desafio. Implantar é outro desafio, porque traz muito desconforto, né? Isso. Natural. E aí, enfim, a gente fez essa atividade. Então, hoje você faz fiscal, contábil, DP, tudo interno, né? Tudo interno. E foi interessante o seu caso, que a gente já pegou um colaborador que você já tinha interno, a gente treinou ele, né? Sim. Treinamos todos, né? E buscamos mais um no mercado, é verdade. São as oportunidades, né? Sim, exato. Mas, assim, de uma maneira geral, você que já passou pelas duas situações, hoje, você se vê com alguém totalmente externo? Não volto não, acho difícil. Acho difícil. A não ser que eu encontre um escritório externo extremamente especializado na minha área, que só resolva aquilo. Porque a gente sabe, os recursos são escassos. Sim. A primeira coisa que a gente aprende de economia, recursos são escassos. Sim. Então, se você tem uma contabilidade que você atende várias empresas e você vai tentando se especializar seus profissionais. Sim. Mas você tem um limite, um gargalo, né? Sim. Então, eu acho que quando você pode e você tem condições para fazer, que era o nosso caso, a gente mapeou as condições para fazer, né? Internalizar é legal, é muito bom. Né? Você tem como eu disse, você sobe uma escadinha, né? 1, 2 degraus aí, você sobe. Mas não tem problema, as pessoas podem ter o seu escritório terceirizado. Aí o jeito aí o relacionamento precisa ser mais importante ainda, né? Confiar nos números ali, ter essa troca de informações, ficar antenado com as mudanças do seu setor e ver se sua contabilidade está antenada com aquilo. Você tem que ficar mais atento. Mas é possível e roda bem também, né? Cada um define aí não existe uma fórmula muito de bolo, né? A avaliação que eu faço é assim, que a contabilidade interna, você está num alto nível, né? Eu já comentei com você que você trabalha melhor do que muitos grandes aí, né? O que eu estou falando é um fato. O que eu costumo dizer? Que é um trabalho muito exclusivo, né? Muito exclusivo. Traz muito conforto, muita assertividade. Sim. Então, assim, quem puder ter... Inclusive, a partir de determinado tamanho, lá no escritório eu nem pego. É uma questão de imposição. Porque dependendo do tamanho... fazer Você não consegue. Não difícil, consegue. Cara, muito difícil. É muita coisa para processar. A distância é um risco.
Mas, enfim, assim, eu queria comentar com você sobre a questão, agora já falando da tributação. Perfeito. Como é que você vê hoje? Você ainda vê alguns colegas de atividade, ou você, né, nessas rodas aí de colegas de profissão, você vê ainda o pessoal ainda pensando em não ser lucro real? O que o pessoal fala? O que você percebe? Para falar um pouco sobre isso, eu só voltar uma casinha. Tá. Porque eu entendo, pelo que eu estudei na minha vida e pela prática, que a contabilidade, o objetivo da contabilidade é controlar nosso patrimônio. Sim. O objetivo final dela é controlar o patrimônio. Sim. E a finalidade dela, as finalidades que ela tem é planejamento e controle, né? Então, para a gente entrar na área tributária, que é um exemplo perfeito, se você não tem um controle das informações, um controle fiel, fidedigno das informações para os usuários das informações aí, que vão ser, sei lá, o acionista da empresa, Sim. o contador, porque ele precisa ter informação boa para poder Sim. trabalhar, né? Relevante, Sim. importante para poder registrar. O governo, que também é um acionista, né? Sim. O nosso colaborador, que trabalha lá dentro, porque precisa saber se as coisas estão rodando certo, porque senão ele não trabalha confortavelmente. Enfim, se a gente não tem esse controle do tributário, das obrigações fiscais, é meio difícil eu fazer um planejamento. Tem passos, né? Claro que você pode planejar sem ter algum controle. Mas no final das contas, você tem que fazer as duas coisas. Você tem que equilibrar esse jogo, porque senão você vai perder assertividade. Sim, né? É verdade. Então, aí na área tributária, o que eu vejo? É confortável para os supermercadistas ficarem no simples. Ou no lucro presumido, não sei, algo assim. Confortável tanto pro supermercadista, tanto pro contador que está trabalhando, porque diminui as obrigações, a gente sabe que diminui muitas obrigações, né? Mas aí você perde as oportunidades que o planejamento tributário vai te proporcionar. Perde muito instrumento, né? Perde instrumento, né? É o que a gente está vendo hoje, por exemplo, nas questões governamentais. Influências externas, problemas de contas nacionais e tal. Se você começa a perder os instrumentos de controle, você não consegue atingir. Eu quero baixar a inflação, não vai conseguir. Perder os instrumentos de controle. Né? Então, enfim. Essa situação é muito corriqueira. O pequeno supermercadista, a pequena rede, ela tende a ir para o lado mais fácil, porque realmente é complexo. Você precisa de ir galgando um pouquinho e aprendendo cada dia. É verdade. Falar que é simples não é, né? Não é. Realmente não é, não. Eu costumo falar que o simples é caro. Pois é. Aí quando você... Planejamento e controle. Quando você controla seus números, você consegue criar indicadores e você consegue saber se seu planejamento faz sentido e se os outros, o mercado, está trabalhando no mesmo parâmetro. Claro, você não é obrigado a trabalhar no mesmo parâmetro do mercado, mas a referência é muito importante. É muito importante. Muito importante. Ainda mais no setor, no canal alimentar, né? Sim. Que as margens são muito curtas, né? Poxa, muito curta, não pode vacilar. O Simples Nacional hoje, só para a gente criar número, a média aí de um supermercadista que vende 300 mil é 13% de tributo. Uhum. Do lucro real até 4%. Sim. Eu acho difícil o supermercadista ter essa margem, né? Para cobrir. É difícil. A distância é muito longa, né? Mas aí são os passos que as empresas vão dando, porque certo momento da nossa existência como empresa, a gente precisava de talvez estar num regime mais simples, porque era importante... Sim. Apesar que a gente acho que a gente teve isso no presumido, e depois a gente viu que estava muito ruim, rapidinho a gente mudou. Sim. Mas depende das dores. Às vezes a dor da empresa naquele momento não é contabilidade. Aí você vai atacar aquela dor. Aí quando você
sana seu problema, começa a aparecer as outras coisas para você atacar. Sim. E você vai melhorando. É Sim. assim, não adianta. É isso aí, Então, é vamos isso aos mesmo. É. Rodrigo, eu queria que você comentasse também, é o seguinte, o papo hoje é bem solto. Sim. E tudo são assuntos correlatos ao supermercado, no sentido um papo mais de controller, assim, Sim. um papo mais generalista, né? E a ideia dessa atividade que a gente vai comercializar é justamente auditar qual que é o nível de qualidade, onde estão questões a serem focadas, assim, trabalhadas, ou questões que estão criando passivo fiscal, enfim. Eu queria que você comentasse, você tem tratado muito sobre as questões de recuperação tributária. Sim. Eu queria que você fizesse um comentário geral, falasse sobre o mercado, sobre o que o pessoal tem feito, o que o pessoal tem arriscado, o que o pessoal tem feito certo, tem feito de errado. Você poderia comentar para nós, por favor? Claro. Bom, o assunto de recuperação fiscal ficou muito na moda, né? Depois que o STF julgou aquela ação do exclusão do PIS/COFINS na base do ICMS, né? Sim. Que foi chamada tese do século, né? Sim. Então, aquilo, os escritórios especializados em recuperação administrativa ou recuperação judicial entraram pesados, ofertando serviço para todo mundo, né? Então, assim, eu recebia ligações aí a cada, sei lá, 2 ou 3 por semana de escritórios diferentes oferecendo, né? Essas teses e essas possibilidades. Aí que entra você ter uma contabilidade bem minimamente ali fiel ao que está acontecendo na tua empresa, porque, né, é obrigatório ser fiel, mas assim ser bem zeloso com aquelas informações. Por quê? Para você poder aproveitar o máximo do que teoricamente você tem direito. Que teoricamente eu tenho direito, né? Mas normalmente o pequeno e o médio supermercadista, ele tem receio com isso, porque o cara trabalhou ali muitos anos, conseguiu vencer e tal, e de repente ele fica assim, poxa, vou cutucar o leão, vou cutucar a receita, vou pedir, vou entrar com esse processo, não vou entrar com esse processo, gera um desconforto, gera uma ansiedade muito grande, porque como o supermercado trabalha com a variação de tributo é muito grande, né? Sim. Quase todos. Mas porque acredito que todos, né? Trabalha. IPI, Sim. CMS, Sim. PIS, COFINS, os previdenciários, Sim. imposto de renda, contribuição social e tal. Então, ele tá... Então, assim, de complexidade, eu acho que ele tá bem, né? De varejo, com certeza, Nossa, é o mais mãe. complexo. É bem complexo. Então, gera um pequeno desconforto, porque é um assunto delicado e não é um assunto facilmente entendido, né? Sim. Né? Normalmente a gente vê algumas propostas de teses para tentar recuperar algum crédito fiscal que te deixa um pouco ansioso, porque às vezes, sabe, assim, são coisas muito mirabolantes, são os valores que as pessoas apresentam são muito altos, né? Em relação ao faturamento, Em relação ao faturamento. São fortunas, né? Pô, fortunas, E os caras, poxa... Chega falando assim, você ganhou na loteria aqui. E justamente, é um misto, né? É um misto de quero, mas eu tô preocupado, porque... tá bom demais pra ser verdade. Tá bom demais pra ser verdade. A gente não tá acostumado com isso não, né? Mas o seguinte... essa fase já tem avançado bastante. Eu vejo e converso com alguns colegas do setor que já estão fazendo isso com mais calma, né? Trazem um contador para próximo da entidade,
que vai prestar o serviço, a instituição que vai prestar o serviço, a empresa que vai prestar o serviço para fazer ele, né? E chega ali num termo que fica confortável para todo mundo e que corra menos risco, diminui os riscos de uma fiscalização externa, uma multa por ter feito alguma coisa errado, né? Esse é um problema. Mas, trazendo aí para a parte da auditoria, é uma segurança a mais, né? Você Sim. ter uma auditoria externa para confirmar que aqueles números ali estão corretos. Sim. Assim, eu acho que facilita para o prestador de serviço atual da pessoa, Sim. ou para o contador interno da pessoa, facilita para ele ter um apoio externo Sim. ali para validar aqueles números, né? E infelizmente é isso. A gente da contabilidade precisa ter uma troca de informações muito boa, uma conversa muito boa Sim. entre os setores, né? Porque é muito difícil manter o nível de assertividade, né? No dia a dia a gente faz coisas que às vezes depois a gente para pensar e fala assim, nossa, vou ter que ligar pro contador que eu fiz uma bobagem aqui e tal para tentar resolver, né? Muita informação, muita atividade, informação, muita decisão, né? Muita decisão. O dia todo. O dia todo. Sobre a recuperação, eu estou associando com esse papo aqui, né, dessa auditoria que a gente está chamando, o seguinte, às vezes o supermercadista, ele tá afim de fazer, mas ele fica assim, peraí, e se tiver alguma coisa errada aqui no meu negócio? Eles vão auditar, e vão mesmo, né? Vão. Então fica assim, vago, assim, para saber, tô fazendo bem feito? Não tô? Posso fazer? Isso. Se eu fizer, eu vou ganhar ou vou perder? Né? Que a gente sabe de casos aí que fizeram e perderam muito mais do que ganharam. Pois é. Então é bem, eu acredito muito no que você está dizendo mesmo, que se ele tiver a confiança do que, pelo menos o que ele está fazendo está correto, isso ajuda ele a tomar essa decisão nesse sentido, né? Não é isso? Se é decisão administrativa, Sim. é mais tranquila. Se ela é judicial, aí a gente, né, deixa para a cabeça dos juízes lá. Mas você estando certo do que você está fazendo, isso, né, no que o futuro contrate uma outra perícia, ela vai dizer realmente se está tudo certo e pronto, resolvido. E agora, falando um pouco sobre sistema, o que você tem visto aí? Tem surgido alguma coisa diferente de sistema? Eu queria também que você falasse sobre os caixas autônomos. Na área do supermercado. Fugindo um pouco da contabilidade. Isso. Tá. Pois é. Eu estava até vindo para cá e pensando assim, falei, gente, vou fazer uma analogia de alguma coisa lá, né? Porque a gente você pode até me ajudar eu construir essa analogia. Porque a contabilidade, foi pode ser usada de várias formas. Mas a melhor forma que isso pode ser usado uma contabilidade é como uma bússola. Foi a melhor analogia que eu pensei. E como uma bússola que dá a direção para onde você quer ir, porque quem decide é você. Mesmo que se a sua contabilidade estiver correta, se você decidir fazer coisas erradas, vai refletir em algum momento, né? Mas ela te dá a direção. Olha, tal indicador, seu indicador de endividamento está estranho, o seu indicador de tributos está muito acima do que a média do mercado, ou está muito abaixo. Opa, tem alguma coisa errada. Então, assim, né, ela vai indicando a direção. Né? E assim como a bússola, que foi uma invenção, foi uma mudança de paradigma, porque antes você navegava olhando o sol, olhando as estrelas, né? Navegava à noite. Isso. Quer dizer, aí surgiu no fundo é a mesma coisa. Eu preciso de alguma coisa que me dê a direção, né? Aí vai mudando a tecnologia. Isso. Então, antes era assim, depois cartas marítimas, aí depois bússola, ou vice-versa. Eu não lembro qual veio primeiro. Depois, sistemas de GPS. Isso. GPS, o Galileu, que é o europeu, tem o chinês também. Cada um tem o seu sistema. Tem o russo também, tem um sistema de navegação. Então, a contabilidade é a mesma coisa. Você pode fazer a contabilidade no papel, você pode fazer a contabilidade num sistema bom, você pode fazer a contabilidade num sistema excepcional.
né? E como na bússola, como na navegação, as coisas vão melhorando, as tecnologias vão trazendo e vão atacando as complexidades que existem no sistema e tentando facilitar o tomador de decisão. Uhum. Então, na área dos supermercados, não é diferente, claro. Então, a gente já passou por caixas registradoras que eram offline, depois para caixas registradoras conectadas em rede, depois para computadores, depois para microcomputadores, aí agora são as notas fiscais eletrônicas, os cupons fiscais eletrônicos, e foi evoluindo. E a tecnologia tem que acompanhar, né? Então, na parte operacional, hoje a gente tem... O que a gente tem de mais atual os computadores integrados na rede, ligados à internet, né, emitindo os cupons fiscais eletrônicos. A gente tem o e-commerce, né, que é uma plataforma online para um atendimento de públicos exclusivos que demandam esse tipo de serviço. E temos agora também, já tem um tempo, mas está se difundindo mais agora, os caixas automáticos, em que o autoatendimento, né? Os self-checkouts que eles falam, né? Que o cliente, ele mesmo, principalmente o cliente com compras menores, ele ganha uma agilidade, ele não perde tempo na fila, né? Facilita muito, né? E daí para frente, né? Na sua loja de Vespasiano, a principal, tem caixa autônomo? Tem. Quantos? São dois selfs. E como é que tem sido, assim, o uso deles, em sentido de volume? Sim. Vocês estão satisfeitos? Sim. Eles na verdade, se equivalem no final das contas, sabe? Mesmo? Se equivalem. No sentido de produção? De produção, com a caixa humana? Olha que dado importante. Eu toda vez que vem a questão da escala de caixa, que é um desafio, né? Porque você tem que parar pra pensar que o caixa não para, né? O caixa automático, perdão, o autoatendimento, ele não para. Ele não para. Então, assim, muito volume, pequenos volumes e muita frequência. A frequência é maior. Então, por exemplo, eu tenho abri um checkout, um PDV, perdão, com uma operadora. E aí aquela operadora, ela vai ter os minutinhos de descanso, ela vai ter hora de almoço, ela vai ao banheiro, ela vai resolver uma questão administrativa. Sim. Então, assim, você perde um pouquinho Você não consegue manter o caixa... 100% ativo, né? 100% ativo, justamente. Entendi. Então, você pode abrir... E você ganha flexibilidade. Você pode abrir sua loja mais cedo, colocando um operador do caixa e uma outra pessoa para gerenciar 2 ou 4, né? Self-checkouts. E não necessariamente você precisa trazer pessoas de um turno para outro. Sim. Então você ganha flexibilidade. Eu acho que... Ajuda muito em escala, não ajuda? Ajuda, escala bem. O pessoal tinha um paradigma em relação a isso aí, né? Pensava um monte de coisa. E assim... Voltando para a questão da contabilidade e do controle. Nós abrimos mão de uma coisa que é muito difícil para o supermercadista abrir. O quê? Que o meu self, eu não faço conferência. Eu não faço balança de conferência para não atrasar meu cliente. Então, meu cliente pegou, pagou, passou, já escolheu a forma de pagamento, já pagou e já foi embora. Entendi. Cara, isso pode gerar perdas. Claro, pode gerar perdas. Mas eu achei que melhorou. Assim, a gente tem que ter fé na humanidade, né? Então, assim, as pessoas ruins são poucas, poxa, não pode ser a maioria, senão a gente tá perdido. Então, assim, eu absorvo se eu tiver alguma perda ali, eu vou absorver. Claro que eu tenho outros mecanismos de controle. Tá sendo filmado, tem uma câmera lá mostrando para ela, tal. Mas nós percebemos que a balança de conferência atrasava o processo. Então, às vezes o cara com problema na balança de transferência ficava mais lento do que ele no meu operador. Entendi. Aí tiramos... Então, assim, comecei... A decisão forte, hein? É difícil. É difícil. Começamos assim e eu não temos intenção de voltar com a balança de transferência. Olha, interessante. Não tem, pelo menos, né? Claro que... Eu tenho um comentário a fazer. Posso deixar de fazer esse comentário. Pode fazer. Tem um colega nosso, você conhece, aqui
Você não vai dar nomes aí, não? Depois que a gente acabar aqui, eu posso te falar quem que é. Ele tem muita loja em condomínio. Isso. Ele tem lojas físicas com Sim. você e tem muita loja Sim. em condomínio. Sim. E eles chamam isso, essas lojas de autoatendimento, de essas falhas aí, Sim. eles não querem usar a palavra roubo, eles chamam de taxa de esquecimento. Taxa de esquecimento, ok, é isso aí. E a taxa de esquecimento é na ordem de 1 a 2%. Uhum. Então, tá no negócio. Tá no negócio. Então você falando isso aí, esse número corrobora com isso aí, né? Então, eu acho muito interessante o que você está dizendo. Eu costumo dizer que é o seguinte, antigamente existia também a má interpretação sobre que tipo de público iria fazer uso de fato dessa ferramenta, né? Receio, né? E aí a gente vê que não. Mineiro é desconfiadíssimo. Demais. Poxa, nossa. E assim, essa geração nossa já não tem mais esse tabu, nós já estamos entrando no 200 aí, então a gente já não tem essa dificuldade em usar esse tipo de ferramenta mais, né? Ajuda muito na criar a grade dos caixas, enfim, um monte de coisa, né? E a tecnologia desenvolveu para isso, para ser mais plural, que todas as pessoas possam usar, desde os adolescentes até os idosos. Então, assim, é muito intuitivo, é touch, toca na tela, os números são grandes, são coloridos para chamar a atenção. Então, assim, o design da tecnologia ajuda bastante a operação, Sim, é isso aí. Eu queria te perguntar também sobre... O vídeo hoje é de 30 minutos, um pouco mais, então a gente já está quase no final aqui. Eu queria lhe fazer uma pergunta. No momento que os seus compradores lá vão precificar a mercadoria, como é que eles interpretam, como é que é a parte de decisão? Vou trazer um exemplo prático aqui, né? Que é um assunto que sempre está na pauta desses assuntos, que é o pão congelado e o pão que é feito internamente. Ou seja, como é que é a decisão de precificar em relação ao tributo? O tributo, no momento da precificação, ele é 100% considerado nas suas lojas? Por exemplo, vou trazer um exemplo prático para te induzir na resposta. Você tem um copo aqui, ó. Sim. Esse copo é tributado, ok? E você tem vamos imaginar, o refrigerante. O refrigerante é a subvenção tributária. Sim. Então, o comprador, ele faz uso dessas informações? Claro. Se ele não fizer uso dessas informações, a gente perde a referência. Sim. Né? Aí gera aquele problema. No gerencial, tá dando aquele lucro absurdo. Quando vai para o contábil, que a gente ajusta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É porque provavelmente ele não está usando as informações corretas no gerencial. Isso. Porque no contábil não vai escapar. Não tem jeito. A não ser que ele faça coisas erradas, que a maioria não faz. Então, ele tem a obrigação de... Né, os contadores têm a obrigação de registrar de acordo com o que está na lei, que está né, do Conselho de Contabilidade e tal, Federal de Contabilidade. Então... se está tributado, ele vai tributar na contabilidade. Ele vai alocar aquela diferença do débito... Na precificação. Agora, se o gerencial não tiver, cara, isso é um problema. Porque ele está achando que ele está ganhando ali e não está. Aí é confiabilidade dos números. A pergunta para fazer... Mas isso é muito importante, Marcelo, porque é o que eu falo da evolução. A gente começa a aprender a precificar... eu vou comprar água, vou jogar uma margem ali, que essa margem vai cobrir meus custos e vai ter o lucro. Aí você foi vendo que, peraí, não é assim. A gente pega aquele produto, a gente apura os impostos ali, vê se os impostos vão compor lá vai ser custos futuros, ou ele vai só somar ali aquele custo de aquisição, e aí a gente vai evoluindo. Então, quer dizer... É do mesmo entendimento que a contabilidade tem que evoluir, que o supermercado tem que evoluir, o seu método de tomada de decisão tem que evoluir. Ele tem que ser cada vez mais próximo do que ali, 0 de erro, poxa, não pode errar. Isso mesmo. Eu costumo dizer que o conselho tem que ser calibrado para quem vai ouvir. Sim.
Então, se eu der um conselho para um supermercadista que tem um check-out, e para quem tem 10 check-outs, o conselho vai mudar muito. Claro. Então, A complexidade mudou. Sim. Então, às vezes, para quem está ouvindo do Simples Nacional, não vai fazer nenhum sentido. É muito comum quando a gente vai tirar um supermercadista do Simples para qualquer outra atividade, quando eu trago essa pergunta, por mais trivial que ela seja, aquilo, para ele, é um dinossauro tratar daquilo. Sim. E aí ele descobre o motivo das grandes redes estarem vendendo determinados produtos tão baratos, ou determinados produtos, o dele fica mais caro. Sim. Exemplo, carvão. Carvão é tributado. Sim. Então, quando você está no Simples Nacional, é muito bom. Mas, quando você vende cerveja, refrigerante, saneante, cosmético, é muito ruim ser Simples Nacional, né? Pois é. Você tem que tomar uma decisão. Né? E aí ele não tem essa informação. Não tem. Ele não percebe isso. Não percebe isso. Ele não consegue entender ainda, não consegue entender. Agora, o Rodrigo, só para fechar aqui em torno dessa história que a gente está trazendo em relação à auditoria, a ideia disso aqui nasceu no seguinte sentido. Você já me conhece, né? Eu sou vinculado a algumas entidades patronais e tudo. E eu percebo, assim, Minas Gerais, pontualmente, tem 753 municípios. Sim. É muita cidade. É bastante. É muito interior, né? Muito. Que a gente fala de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, norte de Minas, sul de Minas. São 4 grandes pontos. Algumas cidades ali da Zona da Mata. Isso. Mas são lá 15, 20 cidades. As outras 700 estão aí no interior. E tem os meus colegas lá que estão lutando, né, para fazer as entregas e atender o cliente direitinho. Sim. Queria saber de você, para quem não tem uma contabilidade especializada, entender o que está sendo feito na loja, se uma auditoria de uma empresa especializada em supermercado, para ver se a contabilidade está sendo bem feita, se está pagando mais imposto. Poxa, na hora, pô. É isso aí. É na hora. Porque, não, primeiro que é o seguinte, o mineiro, como eu disse, voltando, o mineiro é desconfiado. Sim. Então vamos ser desconfiados e usar essa desconfiança para coisas boas. O que é coisas boas? Conferir sempre se nossos números estão corretos, conferir sempre se nós estamos adotando as melhores práticas. Sim. Desconfie do que você está fazendo. Sim. E se aquilo é o melhor, que você não possa fazer melhor. Se você está no seu máximo naquele momento, porque às vezes você está por gargalos, porque você não tem mais colaborador, você não tem mais recurso financeiro, o mercado naquele momento ele está com problema, né? Porque não há planejamento tributário também. Quando vem, por exemplo, um desastre em Mariana. Como é que se planeja e, de repente, um desastre ambiental vem e atrapalha todo o seu planejamento. Mas se você tiver lucro real, você vai dar 5% de perda. E se você tiver no modelo correto, que é um modelo que... Porque é o seguinte, gente, ninguém aquela história do... Não tem almoço grátis, né? Então, se a maioria dos pequenos, dos médias redes, das pequenas redes, das médias redes, das grandes redes, das redes que dominam o cenário nacional, migraram para uma coisa, para um processo, para um método, é sinal que aquilo é um caminho. Né? Ninguém está ali brincando. Né? Então, se a maioria dos supermercadistas que estão dominando a área estão ali... Está indo nessa direção. Tem alguma coisa ali. Alguma coisa ali. Então, né? Te chama atenção. Então, você toma cuidado para não ficar para trás. Né? Isso aí. É isso mesmo. Então, o que eu queria trazer aqui para a gente já fechar é o seguinte: a gente está oferecendo isso no mercado agora de maneira formal. Hoje a gente é um escritório especializado no supermercado. A gente tem como diferencial implantar contabilidades internas, né? Você é um caso aí de sucesso. E agora a gente está criando mais um produto, que é a auditoria para supermercados. Auditoria fiscal. O que ela faz? Ela audita se está pagando mais ou menos de cada imposto. Ela audita se os indicadores dos supermercados estão nas métricas corretas, se a folha está em volume correto, se o aluguel está correto, enfim, todos esses custos a gente consegue fazer essas métricas, se a folha de pagamento está sendo feita correta, se a segurança do trabalho está sendo correta, se você está praticando alguma coisa que você pode ser cobrado pelo Estado, ou seja, gerar multa. Então é um trabalho bem pontual que a gente faz rápido, aí 2 meses a gente faz tudo, levanta, a gente consegue dizer se o cadastro está correto, se a precificação está certa, está errada. Enfim, é bem prática a questão mesmo. E
a ideia é que isso traga frutos para a contabilidade atual, não é trocar a contabilidade. Na verdade, a contabilidade, dentro da sua fala, a gente tem que entender a contabilidade como uma indústria de conhecimento, né? Então, você vai usar as ferramentas da contabilidade para melhorar a gestão da empresa. Isso. Então, você vai criar ali, através desses métodos, da auditoria, das formações de indicadores, você vai facilitar a tomada de decisão. Eu acho que esse é o caminho. E é o caminho. E outra coisa, né? É importante você saber se você está certo. E isso são duas coisas que caminham juntos, né? Você vai conseguir você vai trazer um produto que vai melhorar a tomada de decisão está trazendo o produto que vai melhorar a tomada de decisão do empresário. E ao mesmo tempo vai demonstrar ali pro interno, para a contabilidade externa, que o serviço está sendo bem feito. Ótimo, isso. Perfeito. Se for o caso, valida ótimo, ótimo, melhor perfeito. ainda, né? É isso aí. Ô, Rodrigo, eu queria te agradecer. É sempre um prazer. Imagina. Que é isso, prazer as todo câmeras meu. Aqui ainda bem que não vê a gente falando fora, né? Nossa Senhora. Mas conhece de tudo, hein? Poxa, conhece de tudo. Até obrigado, filosofia. Viu? Gente, hoje é 23 de dezembro, o Rodrigo tá aqui, não sei, agradecer, viu? Já me ligaram aqui, já tá assim, ó, teu pagamento, não sei o que, fornecedor, libera crédito, desse jeito. Obrigado, tá bom? Beleza, imagina. Gente, estão todos convidados, é só entrar lá no site contabilidadeacho.com.br ou na rede social, que é a mesma, e meu telefone tá lá, é só fazer contato. Vai ser um prazer conversar, trocar ideia aí, ok? Um abraço a todos. Obrigado, Rodrigo. Gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo.